Aí, ó. Juntou. Ó, Orbit. Esse aqui ficou... Acho que é a qualidade que eu peguei, então. Peguei do site. Mas tá bom, porque eu acho que você não vai... Acho que dá pra ir. Bora. Ficou legal. A tela sobre tela. Fala, galera do Orbit. Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Orbit. Nosso objetivo aqui nesse podcast é trazer informações para você se tornar uma pessoa sempre mais completa, trazendo parte técnica, trazendo a parte pessoal, enfim, de uma forma para que você consiga preencher as várias lacunas da vida e você possa ser sempre um profissional, uma pessoa melhor ao longo dessa sua jornada. Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, que é o Cardilo, nosso presidente do nosso Congresso de Retina 2024, que vai ser em Campinas. E a gente vai conversar um pouco com o Cardilo sobre o Congresso propriamente dito, como é que você faz para conseguir aproveitar o Congresso de uma forma bastante efetiva, o que esperar do Congresso, onde que é melhor você se posicionar de acordo com a fase de carreira que você está, o que a gente pode entender do que o Congresso vai trazer para a gente de informação. E aí, além disso, a gente vai conversar um pouco sobre uma expertise muito grande que ele tem, que é o uso de laser em cirurgia, em tratamento de doenças de retina. Então, primeiro... Badoró, mas antes tem que falar o lema. Então, do Congresso, isso eu vou entrar agora. Mas na verdade, assim, desculpa, Badoró, te interromper, mas é porque o lema do Congresso é basicamente o nosso lema, né? Exatamente. O lema do Congresso, que foi o Cardilo que trouxe, conectando a ciência ao mundo real. Que tem, assim, casa com tudo que a gente fala sempre aqui do Orbit, né? Não adianta nada uma ciência que é de papers, uma ciência de artigos, mas uma ciência que não é aplicada no dia a dia, ou aquela informação que vai ser útil daqui a 10 anos, 20 anos, no futuro lá para frente, né? Então, obrigado por você estar aqui com a gente, por estar disponibilizado seu tempo para participar aqui com o Orbit, para poder divulgar essa ação da sociedade, que é o evento mais importante da retina brasileira, e é importante que todos nós, retinólogos, estejamos presentes nesse evento para conseguir promover a nossa sociedade de uma forma bacana e conseguir também promover a ciência dentro do nosso país. Eu que agradeço a oportunidade. Né? E a gente estava ouvindo com o Cardilo, vem conversando, como a gente, né, a gente sempre, quando a gente apresenta os nossos casos, a gente não quer apresentar o GNXR, o que não interessa isso é uma coisa muito limitada para poucas pessoas e tal. A gente sempre quer discutir oclusão, quer discutir diabetes, quer discutir acerose, e o Cardilo trouxe isso, né, para o Congresso, a gente estava falando antes. Então, parece que é um passo para trás, mas eu acho que são 10 passos para frente, né? E aí, se puder fazer um briefing aí de como está o que eu digo, essa frase foi eu que criei, Connecting Science to Real World, né? E por quê? Qual que é a preocupação que a gente teve para Campinas? Né? É colocar simples, mesmo hoje, se a gente for colocar os órgãos americanos de produção científica, então você faz fase 1, fase 2, fase 3, então você fala estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego, 1000 pacientes, braços americanos, braço do resto do mundo. Então a gente sai, né, mesmo na academia, assim, aquela linguagem do P, né? Então você tem aquela linguagem do P e achando que aquilo vira uma verdade e acabou. Eu tenho uma filosofia de vida, né, que na ciência e no ensino a gente se aplica muito, né, na vida e na ciência, que é assim, você tem uma informação. Quando você tem uma informação na tua vida, aquilo é uma informação, você recebeu uma informação. Se você acredita naquilo, aquilo para você vira um conhecimento, né? Um conhecimento, na realidade, é uma informação que você acreditou, ele vira para você uma verdade, uma verdade relativa, não necessariamente absoluta, vira uma verdade para você. Agora, sabedoria, né? Que é realmente saber algo na vida e na ciência, o que você tem que fazer? Você tem que validar a informação que você teve, o conhecimento que você acha que tem, na prática da vida real. Aí, se você validar aquele conhecimento, você pode dizer, realmente, eu sei algo na vida. Então, eu tive realmente uma preocupação de trazer para esse congresso, assim, muito de vida real. Né? Porque, assim, a gente vai no congresso, é igual a gente veio discutindo, né, Roy? Pô, você tem lá uma mutação do gene P47, não sei o quê. Cara, tá, tudo bem, mas aí o que você faz com isso? Então, a gente teve no ideal do congresso agora em Campinas, da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro, é trazer vida prática. O que a gente precisa fazer? Tratar. Né? Não adianta a gente, às vezes, igual aconteceu no Rio, né, por exemplo, que ficou muito mystery cases. Então, isso é interessante, porque são os casos desafiadores. No entanto, a gente sabe, né, que vai ser uveíte ou vai ser tumor. Né? E aí você foge um pouco do foco. E também, né, aprendendo com os erros do passado, que nos faz melhores às vezes,
falou, a gente teve que rediscutir o programa, porque assim, igual no Rio de Janeiro, né? Vocês estavam lá. Poxa, não teve um painel de diabetes, não teve um painel de DMRI, não teve um painel de oclusão venosa. Então eu falei, cara, a gente precisa reverter. Então o foco, é lógico que a gente não coloca toda a nossa personalidade e vontade em cima do Congresso, existe toda uma hierarquia também que tem que ser respeitada, mas a gente procurou trazer um foco mais prático, dinâmico, dia a dia, criando, por exemplo, o quê? Cursos que vocês vão estar ministrando lá de OCT, que era vagas abertas. Então a gente alugava aquilo que é caríssimo, né, o local, e o curso começava aqui, o congresso começava quinta-feira à tarde. Falei, pô, vamos ocupar esse espaço então com cursos, até porque a gente não tem uma população homogênea de médicos. Tem vários estágios, tem uns que já estão nos PhDs, professores nos Estados Unidos, tem outros começando. Então, existe sim espaço para cursos. Então, a gente resolveu ocupar esse espaço com cursos, né, para poder focar, por exemplo, no fellow, no residente, ou a pessoa que está recentemente formada e que ainda carece de aulas, né, diferentemente. E também a gente criou algumas coisas novas no programa que são maculopatias tratáveis. Eu peguei pesado nisso. Né? Porque eu falo, olha, você tem que ir lá, então vai ter um módulo na quinta-feira, maculopatias tratáveis. Então nós vamos falar de abordagens, que maculopatia sem CDMRI, que vai ter módulos específicos, né, diabetes, mas assim, PIT macular, o que você faz? Você faz uma vitrectomia, você faz laser, mas como que você trata? Assim, primeiro que é tratável, segundo, como que você trata? Então, maculopatia, entenda que a gente tem feito bastante laser, então tem um ex-fellow meu ali que vai lá colocar todos os trabalhos também publicados, colocamos serosa central, colocamos edema Irving Guess, edema cistoide, né? Assim, mas não casos que você vai lá dar um corticoide quando o inflamatório não hormonal resolve. E os casos crônicos e resistentes, como que você aborda esse caso? É o dia a dia de qualquer oftalmologista, qualquer retinólogo, então você tem que saber, né? E assim por diante, entendeu? Também colocamos várias coisas com foco, assim, a gente falou, gente, racionalidade e foco na vida real. Né? E que a gente sabe o que é vida real. Vida real é tão real, né? Porque hoje a gente tem a fase 4 dos estudos e a fase 5 também, que a gente pouco valora e a gente pouco discute, mesmo no meio acadêmico, universitário, o que é a fase 4 do estudo. Hoje o FDA, vocês sabem lá, o FDA, qualquer companhia farmacêutica que aprova uma droga do mercado, se o pessoal fala, quando eu saí da faculdade, eu falei, pô, estudo de vida real, isso aí não funciona nada, o que importa é fase 3. Cara, é totalmente ao contrário. Então, para você validar qualquer produto hoje, por isso que eu coloquei essa filosofia, você tem que validar na vida real. E isso diferencia. Você vê recentemente algumas histórias, né, 2 histórias importantes, né, de vida real. O que foi, Adaró? O que foi? O próprio brolucizumab. Pô, se fez um estudo multicêntrico enorme, 1.000 pacientes, a hora que chegou na vida real, primeiro Rapidinho. mês já teve um recall do FDA. Por quê? Então a gente não pode valorar só P, né, stat P menor que 0,01 e começar a questionar realmente as informações que a gente recebe. A nossa geração, a aprovação, o que é o tema fake news? É uma coisa, você recebe, você não sabe, né, valorar aquela informação que você tem, mensurar o potencial ou não daquilo que você recebe. E na ciência, e a vida real da gente na oftalmologia e na ciência é a mesma coisa. Você tem que começar a questionar as informações que você recebe. E isso você só mensura em estudos vida reais. Então, hoje o FDA obriga todas as companhias, não só no fase 3, mas no fase 4, que é, né, validar os teus achados clínicos na vida real. E a fase 5, o que é? Custo-benefício. Isso nos Estados Unidos, porque também você vê lá os antioxidantes, né? Mesmo quando eu falei de estudo clínico, a ocroplasmina também foi lá, se fez, lançou, um mês estava morto. Quem faz ocroplasmina hoje? Ninguém, porque acabou, né? E os Estados Unidos também, o próprio Aredes. Pô, chegou lá, você sabe que o Medicare inglês ele tem que pagar por tratamento. Aí viram, pô, antioxidante, bilhões de libras envolvidas num tratamento. Pô, mas peraí. Aí obrigou um estudo e viu que assim, as evidências científicas são muito diferentes do que o americano apontou no Aredes, né? São muito poucas. O que ele fez? Em vida real, não foi. Então o inglês falou, olha, quem quiser tomar, toma por conta, mas o sistema previdenciário inglês não vai pagar esse tratamento. Então foi uma evidência que foi desconstruída em vida real também. Isso acho que é importante a gente debater. Então o foco,
ficou muito nisso. E também o custo-benefício. O que a Inglaterra fez? Olha, além das evidências pequenas na vida real, o benefício que talvez esse tratamento traz não compensa investimento. Né? A gente estava falando aqui da China. E eu tenho um amigo chinês também, que o pessoal estava publicando lá fazer na China, porque assim, são bilhões, uma população 10 vezes maior que o Brasil. Você imagina, chinês saindo pelo ralo ali, né? Como o indiano também é assim. Aí eles iam fazer IAG preventivo, né? Para glaucoma agudo. Aí eles fizeram um estudo econômico, o que eles iam gastar, né, para fazer um IAG preventivo numa população de quase 2 bilhões de chineses, lá não compensava. Então ela falou, é melhor deixar o cara ter o glaucoma, vai sair muito mais reduzido o custo do que você tratar preventivamente todos que têm potencial risco, ou grupo de risco, câmara rasa e assim por diante. Então essa análise econômica, você não tem mais como fugir disso. E nesse congresso a gente procurou, né, dentro das nossas limitações, minha e do Rodrigo, dar um ar um pouquinho mais vida real e terapêutica, né? Isso é muito bom. Porque é isso, né? Às vezes a gente vê a turma esquecendo do tratamento básico e esquecendo que tem que fazer uma fotocoagulação, tem que fazer, né? A base da retina. 90% dos casos de consultório é isso. É, né? exatamente. Não é GNXR1, né? É uma coisa que é sempre interessante, que eu particularmente sempre vejo nos congressos, quem são os convidados internacionais, né? Sempre tem aqueles que meio que são, vamos dizer, VIPs aqui no Brasil, clientes da casa, Baruch Cooper, mas essa turma que vem basicamente todo ano. Não sei nem se ele vem esse ano, mas tem alguém que nunca viu, alguém que você, 2 ou 3 aí que se destaca, que podem ser interessantes para a turma já ficar esperta? Cara, aí foi o que eu falei, a gente procurou, né, trazer as pessoas que têm mais relação e aceitam. Antigamente era mais fácil você trazer americano. Pô, você vinha para o Brasil, hoje o Brasil já não tem aquele apelativo, e Campinas menos ainda, né? Então eu vou dizer, mas também vamos bater um papo aberto aqui e colocar, já que você me colocou, eu vou colocar meu posicionamento jamais da SBRV. Todos nós aqui temos formação fora do país, isso foi bom, eu escutei de vocês, por quê? Não que você vai lá aprende, mas quebra aquele estigma, a gente saber que a gente não é diferente desse povo. Acho que para mim, o meu tempo de Dohine em Los Angeles foi isso. Cara, eu me achei, falei, poxa, eu não me vi nada diferente. Atrás, talvez a estrutura. Mas, se você for ver, Luiz, pensa bem. E se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem aqui. Cara, mas quem hoje nos Estados Unidos realmente faz ciência? São muito poucos. Né? São muitos poucos os formadores de opinião e criadores de conteúdo científico. Você conta no dedos. Né? Você ficou lá em Miami, né? Rosenfeld, talvez uma coisa, um pouquinho ali de imagem, mas se você for ver hoje os grandes nomes que a gente traz, que não sejam da área cirúrgica, o cara vai vir trazer palestras, né? Os speakers de companhia. Eles não têm mais criação de conteúdo científico igual nós. A diferença é que eles têm uma companhia que traz, que vai dar fase 3, fase 4, 500 pacientes, não sei o quê. Mas o cara mesmo, você conta no dedos. Talvez o Rosenfeld, o Peter Campotiaro, mas um ou outro que realmente produz conteúdo científico. O Spade, né? O Spade, que coisa. Do resto, são muito poucas as pessoas que produzem conteúdo. Então, eu queria até ter inovado mais, mas não tem. Entendeu? Então, são pessoas... Não, mas não necessariamente americano, pode ser... Não, sim. Então, o mundo hoje está muito limitado. Né? Você for ver a pesquisa básica mesmo, aquela pesquisa de ponta hoje, você vê, 90% dos PhDs americanos eles estão empregados, aqueles caras gênios, eles estão empregados pela indústria farmacêutica. Eles não estão mais no meio, nem na rede meio acadêmico, entendeu? Então, isso também é um game changer que está tendo na ciência do mundo e que a gente está cada vez mais limitado cientificamente, né? E, então, eu acho que assim, nesse ponto, a gente vai trazer o beabá, mas dizer que tem algum expoente, isso infelizmente a gente não vai ter, porque o mundo está carecendo. É igual a seleção brasileira, o Palmeiras está sem um centroavante, quer dizer, o Brasil não tem mais centroavante. Quem que você vai escalar? Entendeu? Então, acho que hoje você trazer um expoente, a gente tem que ser bem claro, a gente não tem hoje um expoente científico que vai revolucionar, montar um congresso, chamar, lotar. Atrair torcida. Tem, entendeu? Cada um tem um pouco, entendeu? O CT, as pessoas... Então, a gente, como médico, deixou de ser científica. Então, os caras desenvolvem o CT, os caras desenvolvem uma droga, e o médico, o que ele faz? Ele aperfeiçoa o tratamento. Agora, o médico como gerador, para gerar moléculas, biomoléculas, né?
ou tecnologias, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Aí a gente aprimora o que a indústria, infelizmente, acaba produzindo. Cirurgicamente, os aparelhos, né? Você melhora as técnicas. Os aparelhos é indústria. As drogas que saem é tudo indústria. Né? Os aparelhos diagnósticos é tudo indústria. O CT não foi um médico que só inventou. Né? E aí a gente acaba melhorando. E o reflexo que num Congresso do Brasil não pode ser diferente disso também. Sim. Uhum. E vocês dividiram o Congresso em algumas salas, né? Primeira coisa que eu ia te perguntar era sobre... Eu vou chegar até nesse... 3 perguntas que eu queria te fazer. A primeira delas era sobre os cursos pré-congresso. Ou do Congresso, né? Que você falou agora de OCT. O que mais que vai ter? E quem tiver vontade de fazer a inscrição, como é que faz? Então, a gente criou porque, assim, existia um gap que ficava vazio e você pagava esse dia. E é muito caro um dia num resort desse, entendeu? Mesmo no hotel de luxo no Rio, como foi. Então, a gente falou, vamos ocupar esse espaço. E aí a gente teve a ideia de fazer cursos. Cursos é um pouco fora do escopo de prioridades de um congresso como o SBRV. Mas tem muito aluno ainda, tem muito residente. Então, a gente ocupou, né? Inicialmente eram ser 4 cursos. Até eu discuti bastante com você, a gente ia ter OCT e laser. E aí, a inteligência artificial e genética em retina, né? Só que aí a gente pensou, poxa, a hora que dividiu o laser com o CT ia ficar 1h30 para o CT, quer dizer, você não ia falar nada. Então eu tive essa preocupação, falei, não, eu quero que a pessoa vá, faça uma imersão e saiba sabendo. Eu tenho essa preocupação. Uhum. Então eu abri mão do curso de laser, né, para deixar lá praticamente 3 horas com o curso de OCT. Né? Então, assim, faz parte, não tem custo, mas tem inscrições limitadas para os primeiros. Entendeu? Então, a pessoa tem direito ao curso, mas ela tem que fazer inscrição no SBRV e já solicitar, né, gratuitamente o curso, caso interesse. Agora, é lógico, o foco não vai estar nos PhDs, nos chefes universitários, nos pós-doutorados, doutorandos, vai ser talvez no povo mais novo, que são cursos. E o que é legal desses cursos, né, que ele já falou aqui, mas só para frisar, eles não têm custo extra. Né? É diferente de muitos congressos que a gente vai, onde você se matricula e quando você vai seguir para o curso, tem lá mais uma taxa. Não tem custo nenhum. Só tem vaga limitada, né? Porque também é espaço físico. Legal. E a outra coisa era a estruturação do congresso, né? Que são 2 salas que vão ser o congresso, o Painel Mundo e o Painel... Como é que é o nome? É Painel Brasil, Painel Mundo? Bravis Room e World Room. Isso. Né? Então, assim, a gente também teve essa dúvida, não sei, até gostaria de compartilhar com vocês. Né? Uma tendência no mundo hoje, nos Estados Unidos principalmente, é congresso único. Uma sala só. Né? Uma sala só, mas eu acho que você fica engessado, porque... Então, a gente procurou balancear. Se numa sala tem um conteúdo mais clínico, na outra sala vai um conteúdo mais cirúrgico, né? De tal forma agradar a todos, entendeu? Então, a gente acha, né? Porque você tem aquela sala lotada, tudo, né? Com presença de palco, de pessoas, mas a gente acha... Eu e o Rodrigo, a gente acordou no Rio, já foi assim, São Paulo não foi, vocês lembram disso? Né? E teve uma certa resistência, né? Porque assim, não é uma opinião unânime, mas a gente optou por fazer 2 salas, né? E ter um conteúdo complementar de uma sala com a outra, né? E aí a pessoa pudesse optar. No meu jeito de entender, eu acho que 2 salas ela está mais adequada ao nosso tipo de congresso e à nossa população-alvo, entendeu? Mas aí vocês separaram em termos de profundidade de assunto, tipo de assunto? Como é que vocês fizeram essa divisão entre uma sala e outra? Para as pessoas, antes delas chegarem no congresso, ela fala assim, eu acho que eu tenho que estar naquela sala ali ou naquela. Como é então, que a gente procurou, o que eu falei, essencialmente coisas diferentes, entendeu? Porque eu ia falar, poxa, eu queria estar aqui, mas eu queria estar ali. Então, a gente sabe que às vezes tem pessoas... problema dos congressos, né? Às vezes você vai pelo tema da aula, quando você chega naquela aula, a aula com um tema diferente, que você não escolheu, era mais interessante do que você achou que fosse interessante. Então, a gente procurou tentar uma aula, entendeu? Porque não tem pessoas com o mesmo foco. Então, você está na área cirúrgica, vai ter cirúrgico ali. E o clínico vai estar ali, entendeu? Complementar e não concorrer uma sala com a outra. Mas uma preocupação muito grande minha para esse ano também, né, que a gente fala de vida real, mas assim, é voltar o foco à terapêutica, entendeu? A gente forçar as pessoas a sair de lá, porque é igual o ano passado no Rio. Poxa, a gente não teve um painel de diabetes, como se, né, se a gente for ver, o que a gente faz como retinólogo? A gente a gente trata muito poucas doenças, DMRI, né, diabetes, cancerosa, oclusão e um caso cirúrgico. E fora disso, a gente não tem mais o que fazer, né? A gente não tem o que tratar.
né? Então, eu procurei colocar o foco e pedir para as pessoas tentar, dentro da nossa limitação, que não é um congresso meu e do Rodrigo, né? Apesar de é um congresso da SBRV. Então, esse conceito a gente tentou trazer, de trazer mais, sabe, não só mystery case, onde vai ficar uma, né, por ser casos desafiadores na linha de tumor ou de uveíte, mas colocar coisas de desafio. Pô, a pessoa tem que saber tratar uma serosa. Cara, você vai os últimos 2, 3 congressos, teve nada de tratamento de serosa, coisas que todos nós vamos ter no consultório. E aí você fala, pô, que absurdo, tem que ter um PDT. Como tem que ter um PDT? É absurdo, isso não existe. Então a gente tem que passar a formação para as pessoas aprender a tratar. Porque assim, você fazer um diagnóstico bonito, mas você... E aí, doutor, o que eu faço? Não faz. Não é. Então a gente procura dar esse foco real world e vida real e vida prática, entendeu? Bom. É a única coisa que a gente tentou mudar um pouco. Eu vou até, já que você comentou, eu separei que 15 perguntas, não sei se a gente vai conseguir fazer as 15 perguntas, mas eu vou começar. Que eu queria muito falar de laser e de serosa com você. A gente está vendo, eu não quero nem influenciar a sua resposta, mas eu meio que já te conheço, já sei a sua resposta. Eu estou vendo um marketing um pouco pesado demais em relação ao PDT, que é um excelente tratamento, é o tratamento padrão ouro para a serosa no mundo, mas eu queria saber qual é o seu workup com management, né? A sua conduta com serosa. Como é que você começa? Chegou a serose aguda, o que você faz daqui para frente? Ó, eu vou te falar a história do PDT, porque eu estava presente na Academia Americana quando foi apresentado pela primeira vez Michael Kapusta, um paper. E quem estava na audiência? Iannuzzi. Aí o cara foi lá, PDT, serosa. Eu falei, cara, eu conheci o Kapusta fez fellow comigo lá no Dorine na época. E eu fui lá ver, pô, ele vai apresentar. Eu falei, PDT para serosa central. Cara, me chamou a atenção, como chamaria de vocês na época. Eu falei, cara, que doidice. Aí eu fui lá, maravilhosos os casos. Aí levanta o Iannuzzi. Você tá doido? Que fazer um negócio não tem nada a ver. Isso é para tratar membrana, não sei o que, tal. Eu vi. Eu tinha lá bem mais novo, né, uns 20 anos atrás. Falei, cara. Aí, no ano seguinte, foi uma reunião combinada da Vitreous Society, que era atual ESRS, com a Retina Society em São Francisco. O que o Iannuzzi apresentava? PDT para serosa. Então, assim, primeiro a gente tem que pegar algumas coisas, tudo, a raiz de tudo. Então, só que eu falei isso porque muita pouca pessoa sabe. Eu acompanhei isso desde os primórdios, né? Eu sou da época, Luiz, que a gente foi discutir com o Philip Rosenfeld, eu e o Rogério. O cara quase bateu na gente, entendeu? E com o Neil Bresler. E eles falavam, da época que vocês não pegaram. Não, o PDT é a coisa mais seletiva, o tratamento... Falar que não é. O Michel fazia os PDTs ali na Escola Paulista. Aí eu e o Rogério pegava todos esses pacientes, trazia para exame, fazer o CT, era CT3, tinha até o CT2, aí que demorava 1 hora. Cara, a gente fazia o CT tudo e fazia angiografia depois, a indocianina, em todos os pacientes. Cara, e você via ali, o que eles falavam, ficava aquela bola preta depois que você fazia, que aquilo era photobleaching, né? Porque você ativou tudo e não... Que nada, aquilo era oclusão de córeo capilar, você fazia isso, não passava nada. E depois você começava a ver o que acontecia ao longo do tempo. Então, assim, já nós vamos discutir PDT, nós já vamos chegar na tua pergunta, né? Só que PDT, assim, era uma terapeuta que não era seletiva, nunca foi. Quando eu levantava isso na Novartis, os caras quase me matavam. A gente levantou para discutir e falou, Cardilo, mas você não pode falar. Não, eu posso, você que não pode falar. Você que não pode. Eu cheguei no News Blair uma vez, eu fiz uma subanálise. Falei, cara, você está propondo PDT para todo mundo. Olha, pega aqui, ó, se você for ver membrana tipo 1 oculta, né? Que a gente teve que mudar até a modificação, até a classificação de membrana para poder aprovar o tratamento. Né? Minimamente clássica, oculta. Famosa gambiarra. Para poder aprovar. Só que eles começaram numa época a provar para tudo. Aí você fazia a estratificação dos dados, você via, falava, ó, membrana tipo 1, boa visão, o PDT tinha uma associação negativa de 20%, ou seja, o grupo que não fez nada, ele tinha uma visão melhor do que o cara que... Ele é uma associação negativa em 20% ao tratamento. Entendeu? Então, o que aconteceu? Aí o que acontece? Por que o PDT é o gold standard? Não existe gold standard. Primeiro que o PDT... Como vou fazer
minhas palavras do Janus, isso não é tratamento para cirrose, né? Mas se tornou, porque o mundo carece de uma abordagem para uma doença que é frequente. E o que acontece aí? Então, primeiro que assim, eu vou te dizer o que acontece na realidade, né? Eu tenho uma opinião muito bem formada sobre isso. É praticidade. Americano, né? Americano, ele gosta de receita de bolo. Não tem esse negócio de você pensar, você modelar um tratamento, entendeu? Ele já está instituído. Só que acontece, o que eles fizeram? Eles realmente, aquilo que a gente falava 20 anos atrás, eles caíram na real e viram, o tratamento não é seletivo. Então, o que você faz hoje? Né? O que você faz? Você tem meia dose ou meia fluência, meia dose da droga ou meia fluência. Por quê? Justamente para poder equacionar a parte que não era seletiva. Tá bom? Então, o que acontece hoje? Então, o coisa, só que assim, ele também não pode ser um terapia padrão, porque assim, por mais que você mexe, cada um faz de um jeito. Então, você não tem um tratamento padronizado, mas no fundo, ele é uma receita de bolo muito mais prática, você injeta, faz o laser, não precisa mirar nada e acabou. Então, cara, é lógico que isso vai cair no domínio público, principalmente americano. O americano é preguiçoso, ele não quer jamais fazer nada. Né? E o que acontece com o laser? Não, então, o que acontece com o laser? Aí você pega, você vai lá, aí tem estudos randomizados europeus comparando PDT com laser micropulso, por exemplo. Qual que é o grande erro? Então, serosa é uma doença enigmática, né? É uma doença, na realidade, negligenciada. Todo mundo tem, ninguém sabe tratar. O mundo não sabe tratar. Então, o que acontece? Por exemplo, você vai fazer lá a técnica. Eu vi a técnica que eles fazem. Falei, cara, eu não faço isso. Qual que é o grande erro? Vou te falar agora um pouquinho de experiência pessoal, né, em relação ao tratamento de cirrose central. Primeiro, o que você tem que fazer? E eu fazia muito isso, e devo isso muito à Escola Paulista. E ao Acácio Dolph que doava as indicioninas. A gente fazia indicionina em todos. Então, o que você vê? É um erro clássico nosso, porque eu falei, a medicina e a gente como oftalmologista tem essa tendência, onde a gente cai no erro? Nas generalizações. Você não vai encontrar duas cirrosas iguais, né? Como você não vai encontrar dois edema macular diabético, às vezes eu encontro fellow. Doutor Cardillo, o micropulso funciona para edema macular diabético? Eu pergunto, Depende. Mas em qual edema macular diabético? Não. Cara, o início da doença é uma coisa, o final é outra. Como câncer. Câncer no início é uma doença, no final é outra. Estadiamento muda totalmente o prognóstico e a terapêutica. E assim, toda doença é assim. Então, você não pode generalizar uma cirrose central. Então, o que eu percebi? Eu comecei a fazer muito micropulso. Na época da escola, um vermelho, que é excelente. Depois eu passei para endpoint e hoje eu tenho os dois. Mas, cara, melhorava. Chegava a 3 meses, recidivava. Falei, o que está acontecendo? Eu comecei. Eu vou resumir, né, para a gente poder focar. Mas, na realidade, o que foi, Roisman? O que acontece na cirrose central? A gente tem muito o padrão anatômico do OCT, que é o descolamento seroso, e o padrão angiográfico, que é o hotspot, ou os múltiplos hotspots, lá na cronicidade. Isso é errado, porque quando você faz indicianina, principalmente numa cirrose aguda, que tem um ponto focal, você vê que tem uma dissociação entre a indicianina, o espessamento coroide e a angiografia. Entendeu? A angiografia tem um pontinho, mas você vê que toda a coroide está hiperperfundida e vazando. Então, qual que é o grande erro de quem faz laser? Né? Porque o cara vai lá e ele vai tratar o hotspot. Só que você está tratando o ponto focal de vazamento. Mas a doença em si, ela está pegando uma área maior. O que você faz com o PDT? Você acaba tratando uma área maior, porque faz parte da técnica. Então, o que a gente fez? Eu até apresentei no Retina Society, que foi em Roma, né, uns 10 anos atrás, uma técnica otimizada para micropulso e endpoint management para cirrose. Qual que foi a sacada? Eu mostrei tudo isso de uma forma didática e acadêmica. Então, quando você trata só o hotspot, ele funciona. Vocês sabem disso. Só que ele recidiva muito. Quando eu ampliei, não só o high density, que foi para diabético, mas você aumenta a área de incidência comparável com o PDT, porque aí você vai tratar uma área maior, não só o que você está vendo vazar. Com isso, o que acontece? Você diminui assim 90% o número de recidivas, porque você está tratando a doença em si. A doença não está ali no vazamento, está na coroide. Então, foi o que eu te falei.
Hoje eu tenho uma técnica otimizada para mim através de estudos, né, que a gente apresentou, ainda não publicou, né? E assim, com isso eu consegui não só resultados melhores, mas principalmente uma redução absurda do número de recidiva. Agora, as pessoas vão lá, fazem laser de qualquer jeito, não tem uma padronização. Você sabe muito bem que a Iridex nem titration, você vai lá, põe 250, porque o americano precisa disso. O americano precisa, ele não tem que ir lá, sabe, dosar o laser que você vai fazer. Você sabe, um paciente negro, pseudofasco, é uma potência. Um paciente loiro com catarata, não tem como você, sabe, one treaters always. Não existe em laser terapia, né? Então, você tem que discutir isso. Agora, se você otimiza a tua técnica, como é de diabetes, como é de cirrose, você vai ter resultados maravilhosos e muito superiores ao PDT. Eu não uso, eu falo, olha, eu tenho meu conceito, eu não faço mais PDT, fiz, não tenho mais o laser. Mas se eu precisar, encaminho. Cara, faz 20 anos que eu não encaminho paciente. Isso aí. Eu concordo totalmente. Meu pós-doutorado é em tratamento a comparação de duas estratégias, e a verdade é que as duas estratégias estão funcionando. Então, assim, a gente vai ter que ver o que diferencia. Mas só algumas perguntas sobre o objetivo. O que você considera alta densidade em número de disparo? Então, alta densidade é um conceito mais para diabetes. O que a gente fazia? Quando a gente fazia, cara, eu fui estudar com físico, e assim, foi o estudo A do DRC-ARNET, quase que eu escrevi. O que era o estudo A? Comparando o estudo A do DRC-ARNET, que foi o primeiro estudo, ele comparava laser ETDRS modificado com MMC, Mild Macular Grid, MMG, né? E aí, se você pegar o estudo, cara, é um absurdo, entendeu? Por quê? Porque o cara, aí você vai ler os detalhes, os rodapés das coisas. Então, ele fala assim, Mild Macular Grid. Você fala, é um laser mais, que é o que eles defendem. Só que se você for ler na metodologia, o que aconteceu? Né? Você fala, o que aconteceu? Ele, lá no ETDRS, ele fez 100 lasers, 100 aplicações, né? E no Mild Macular Grid, ele fez também 100 aplicações. E aí, um pouquinho mais fraco. Falei, cara, isso é um absurdo. Aí eu ia escrever uma resposta, uma carta. Porque assim, cara, fisicamente é um absurdo você comparar abacaxi com laranja, porque são meio amarelado. Eu falei, aí eu conversei com um físico, né, na Alemanha, e com o Giorgio Dorin, que na época era da Iridex. Né? Eu falei, cara, foi Cardiro, nossa, que absurdo. Eu falei, ó, faz o seguinte, eu falei, eu não vou escrever carta, porque você sabe, o nosso poder de uma carta vindo de Araraquara para o estudo A do DRC-ARNET, eu falei, cara, eu não sou ignorante e sei minha posição, né, nem quero, mas está errado. É um estudo que não tem validade nenhuma. Então, o que eu fiz? Foi a tese do Daniel Lavinsky. Então, o que é densidade? De onde vem essa história? Porque eu te falei, não adianta a gente falar, espera aí, o laser não funciona, mas que laser? Que laser você está fazendo? Cara, é muito diferente, entendeu? Você tem muitos parâmetros, por isso que o americano não gosta de laser. O americano não gosta de ter problema, o americano não gosta de pensar. Ele quer ali, aperta o botãozinho e acabou. Né? Então, o que é essa densidade? Quando você faz um laser branco, vou fazer de uma forma bem didática, que é o ETDRS, né? Que aí a gente fala, ó, inclusive, aí depois eu fui falar com o Neil Breslin, vocês fizeram o ETDRS modificado. Mas que técnica é essa? Sabe o que é o ETDRS modificado? É uma técnica publicada no oftalmólogo pelo Joseph Oak. Ele não fez nada, ele chamou lá e modificou um pouco e fez. Não tem uma série de casos. Não é uma técnica estudada em clinical e validada no estudo prospectivo, assim. E virou a técnica preferida, que é o que está escrito nos artigos do DRC-ARNET, da maioria dos americanos. Foi o Joseph Oak, que está publicado aí 20 anos atrás no Ophthalmology. Fica doido, quer dizer, o Eduardo vai lá, publica e virou o tratamento, quer dizer, de uma série de 30 casos. Né? Então, a gente comparou fisicamente o que acontece. Você vai lá, faz uma marca branca. Você sabe que a marca branca, ela fica uma micra grande. E o efeito não é do centro necrótico, aquele branquinho, ele está necrótico. O tecido necrótico não cura nada, ele só complica. Na realidade, vem do efeito sublimiar em volta daquele halo, né, que você tem um monte de expressão gênica ali envolvida, né, estímulo térmico. Isso, exatamente. E aí você tem, então, se você faz o cálculo ali, uma área grande. Quando você abaixa a potência, que é o short pulse ou sublimiar, você faz uma marquinha bem branquinha, pequenininha.
Não chega até aquele negócio. Então, o que acontece? A hora que você faz, não dá para comparar uma área de tratamento de 300 micras, estou exagerando aqui, com uma área de tratamento de 50 micras. Entendeu? É lógico que você tem que aumentar a área de tratamento, porque quando você diminui a potência do laser, né, você tem que aumentar. Isso a gente discutiu fisicamente, vamos fazer um estudo e tentar validar isso na clínica. Então, assim, se normalmente você faz um laser mais forte, você faz 100 aplicações, para você ter uma área equiparável e comparável de tratamento, você tem que aumentar o número de aplicações, que é alta densidade. Se você faz 100, você vai ter que fazer 300, 400, até 500. E se for micropulso ou endpoint management, que não fica marca nenhuma, até mais que isso, para você poder comparar. Senão, sabe, você dá um antibiótico é muito melhor que o outro, só que tem que tomar de 6 em 6 horas. Aí você dá uma vez por dia, o antibiótico é melhor. E o outro é de 12 em 12 e você dá de 12 em 12. Ah, você vai falar, isso aqui é muito melhor, mas não. Você errou totalmente na dosagem. Então, você tem que ter essa comparabilidade. Entendeu? Então, isso que a gente fez é apenas acertar. Ó, laser micropulsado, subliminar ou short pulse com very visible, né, que vem aquelas marquinhas. Se você não se adequar à sua técnica, cara, você vai estar comparando 300 micras de tratamento com 5 micras de tratamento. É óbvio que não vai funcionar. Agora, um erro de metodologia grosseiro, só que está publicado, se eu não me engano, no Archives, aí, não lembro onde que foi publicado, pelo DRCRnet, envolvido milhões, e todo mundo fala, laser não funciona, o maior do macrogrid. Cara, entendeu? Então é isso que a gente tem que ter, a capacidade de questionar, não é porque vem do americano, que está com P, né? Está com P, não sei o quê, e menor que 0,01, altamente significativo estatisticamente, que você vai validar e falar, pô, acredito nisso, acabou. Isso é um dos grandes problemas que a gente vê na metodologia desses, principalmente os estudos que comparam com o PDT, né? Ele não faz de alta densidade, ou não faz em toda a área descolada. Isso, então, diferente do PDT, que trata uma área maior, porque conceitualmente ele é maior. Exatamente. Aí o cara faz ali, não, você tem que tratar a mesma área. Só que quem não trata, entendeu? Só que quantas pessoas sabem disso? Muito poucas. Quantas pessoas discutem isso? Muito poucos. Você comentou agora um pouco do short pulse, né? Eu queria que você dissesse a sua estratégia de preferência do micropulso, porque assim, o Pascal ele é um short pulse, mas é um short pulse que o Daniel Palanker, né, ele fez toda ele é físico, então fez todo um jeito ali para aquilo ali ficar do critério que ele queria, né, com a energia que ele queria entregar para aquele tecido. E eu vejo muita gente fazendo um short pulse meio abrasileirado, achando que está fazendo um tratamento subliminar, mas com menos padronização ainda que o micropulso. Esse que é o problema de laser. Então, nós temos 3 técnicas hoje. 4. Você tem o ETDRS modificado, que é aquele clássico, que eu já não faço há muito tempo, por razões óbvias, né? Aí você tem, tomar cuidado na hora que a gente fala de subliminar, aí você tem o micropulso, que não deixa marca nenhuma, você pode colocar na fóvea. Se você for lá, eu usei um laser no módulo micropulso, marcou, não é micropulso, porque conceitualmente você não pode ver lesão nenhuma, nem autofluor, nem angiografia, em nada. Esse é o conceito de laser seletivo. E tem o endpoint, né, que é o software da Pascal, que ele também, teoricamente, ele não dá para ver marca nenhuma. Olha só, eu vou te colocar uma coisa histórica aí. Eu não tinha o laser da Pascal, estava comprando, o Ribeirão já tinha chegado. Não, eu tinha o laser, mas o meu foi um dos primeiros do Brasil. Então ele não veio com o software do Endpoint Management, que é o similar ao micropulso, né? Aí o Ribeirão já chegou com o software. Então eu fui lá e começamos a fazer com o Rodrigo Jorge lá na USP. Cara, eu fui o primeiro do Brasil. Peguei, pum! Na hora eu liguei pro Daniel. Você levava para autofluorescência, tinha marca. Eu vou te contar isso, pra você ver. Olha como que é difícil fazer laser. Né? Aí chegou lá, tinha marca. Eu falei, cara, na autofluorescência tinha marca. Eu falei, Daniel, não, impossível, não sei o quê. Aqui, ó. Aí o Rodrigo tava comigo, um puta cara acadêmico. Falei, você tá marcando. Aí, sabe o que era? Aí quando eles fizeram o titration e lançou isso, e foi a receita de bolo que chegou, porque eu não participei disso, vou receber. Eu tinha muito mais experiência na época com micropulso, por razões óbvias. Mais de 15 anos já de experiência com micropulso. Aí ele chegou, foi eu que descobri isso. Entendeu? Eles pegaram, você fazia o titration, eles falaram, faz uma marca tipo fotocoagulação, aí você liga o módulo do Endpoint Management, que baixa 30%, abaixa lá, já faz tudo automático. Né? E aí começa a fazer. Começou a ficar. Sabe qual que era a pegadinha?
eles fizeram um release errado, né? Porque também não tinha, porque Nossa. o Palanker que desenvolveu isso, eu falei, ele era físico. E o Daniel não tinha experiência também prática ali, não sei o quê. E eles testavam tudo em bancada, coelho, macaco, célula, só que assim, a vida real é outra coisa. Eu fui fazer, falei, você tá louco. Na época eu fazia micropulso na FOV, eu usar isso aí na FOV de jeito nenhum. O que estava errado? Como eles não tinham, eles lançavam que o tie trecho para você lançar, né, a marca inicial, né, a guia, você fazia uma marca até adquirir, né, uma lesão branca, né? E aí você ligava o laser no modo Endpoint Management. Só que a gente descobriu que você não podia fazer sair de uma marca branca, você tem que sair de uma marca very visible. E aí sim a gente conseguiu, mas olha só, até isso eu podia ter cegado alguém, e nem sei, né? Então, isso é muito importante, entendeu? Desculpa, fala. Não, então, isso é muito importante, que são parâmetros, né? É igual que eu te falei, às vezes, esse negócio de alta densidade agora pegou, porque a gente publicou e realmente é uma coisa que é muito, muito fácil o poder de convencimento. Só que tem outras coisas, você tem que aprender a ter técnicas. E hoje eu faço muito diferente, o protocolo que eu uso é muito diferente. Você vai fazer micropulso agora, falando um pouquinho de micropulso. A Iridex, põe 250 fixo, vai lá e trata. Né? Eu não, eu fiz assim, eu faço até adquirir uma marca branca no módulo contínuo do laser. A hora que eu vejo uma marca branca, eu aumento 20%. Por quê? Porque eu fui fazer 10, 15, 20, entendeu? E eu fui ver, eu comparei. Na época, eu perdi maior tempo. Eu tive uma publicação, mas pô, a gente perdeu quase 3, 4 anos fazendo essa dosimetria do laser. Com dot cycle de 15%. Com 15%. Aí não faz diferença. Porque, entendeu? E a exposição? Exposição, 200. serosa 200 milissegundos e diabetes 300 milissegundos, tá? Mas o que faz a diferença, entendeu? Então, a gente acabou tendo que adaptar todo esse processo. Então, assim, eu faço de um jeito, só que assim, egoisticamente e academicamente errado, a minha experiência. Só que foi a minha experiência que você não vai publicar isso. Mas eu fiz tudo, por que eu acho? Porque eu fiz desse jeito, não funcionou. E eu comecei a fazer desse jeito e funcionava. Então, é óbvio que eu fiz ali. Só que isso não dá produção científica. Então, falando uma coisa que é bastante importante de laser, talvez 2 mensagens que eu quero passar e uma das é dessa. Cardilo, laser de micropulso endpoint funciona? Vamos tratar num cenário agora, depois eu vou voltar um pouquinho para a serose, que tem uma mensagem importante. Mas diabetes. Então, a gente tem que entender, hoje é meio claro para a gente, não é, Eduardo? É meio claro, você vai entender assim, a diabetes no início, ela é uma doença vasogênica. Depois ela passa uma fase mista, vasogênica e inflamatória, no final mais inflamatória, e no final mesmo já é uma doença degenerativa. Já está tudo degenerado, meu filho, aí nem corticoide, nem laser, nem anti-VEGF, talvez terapia regenerativa, célula-tronco, porque essa é a história natural. A doença, no início, ela é uma doença, ela tem uma fisiopatogenia, no final ela tem outra. E isso é muito fácil agora na era da anti-VEGF terapia, que ficou bem claro, corticoide terapia. E no laser é a mesma coisa. Então eu falei, funciona? Falei, cara, isso aí é a minha experiência pessoal. O laser de micropulso, no mesmo racional que a gente fez com farmacoterapia, no início uma doença, no final outra, o que eu comecei a perceber? Funciona assim, micropulso, por exemplo, aquele trabalho do Daniel que está publicado na UVS tem um bias muito grande. E é uma sacanagem minha, entendeu? Que ninguém percebe. Entendeu? E não é maldade, mas é uma sacanagem. Por quê? Como eu queria resultado, eu separei a dedo dos pacientes. O paciente não tinha um exudato duro, não tinha uma área de oclusão macular, entendeu? Pacientes todos com potenciais de recuperar a visão e no início de tratamento, entendeu? Então, o que aconteceu? São pacientes que vão melhorar a visão, tanto que teve quase 50% dos pacientes que melhoraram 3 linhas ou mais, entendeu? É um número absurdo, só que não é um número de vida real. Você não vai tratar aqueles pacientes, né? Então, tem algumas pegadinhas. Então, assim, o que acontece em diabetes? Micropulso ou endpoint? Esquece o short pulse, eu já vou falar, né? Então, o micropulso, se você fizer nesse início da doença, que é uma doença vasogênica, o EPR tá forte, ele está sofrendo, né? Mas ele está forte. E você sabe que tem uns trabalhos da Úrsula hoje mostrando que, diferentemente do que o nosso racional nos faz acreditar,
Porque às vezes o dano do EPR, ele antecede nos edemas, DMRI principalmente, o dano do fotorreceptor. Olha que incrível. Né? Então você tem que entender qual que é o efeito do laser, principalmente esses lasers micropulsados seletivos, não é na retina, é no EPR. Entendeu? Agora, como que você vai, por exemplo, então no início da doença, no EPR ainda está viável, você vai lá e estimula ele, uma fotoestimulação, e ele vai realmente fazer efeito. Então você vê sim efeitos como aquele estudo do Daniel, que está publicado no EOVS, que a gente publicou, feito na Araraquara, né? Ele é perfeito, ele mostra resultados assim muito acima. Só que assim, quem sabe disso? Porque eu separei, né? A gente não falava biomarcadores, mas eu usei todos os meus biomarcadores para paciente que não tem a resposta. Então a resposta foi muito acima. Funciona, só que na vida prática não vai ser assim. Aí o que eu observei? Eu comecei a fazer muito micropulso, né? No início eu comecei comigo, não tinha o Pascal ainda, a gente nem tinha no mundo, né? Eu falava, mas tem paciente que não responde. E aí? Né? Aí você começa a ver o que acontece. Então, assim, essa é uma explicação minha, tá? Que eu vou te falar depois da técnica sanduíche. Então eu falei, cara, micropulso não funciona. Agora, não é que não funciona, é porque é igual droga. Tem hora que o anti-VEGF não vai responder, você vai ter que passar. Você vai ter que combinar corticoide com anti-VEGF ou mesmo fazer, né, o switch para corticoide, que aí vai funcionar, porque são doenças diferentes de acordo com a fase evolutiva da doença, entendeu? Então, o que eu comecei a perceber? Pô, o micropulso não está funcionando. Aí eu comecei a ver, pô, paciente mais crônico, já tem uns biomarcadores, o EPR já está com uns sinais de hipoautofluorescência ali na retina, já tem umas membranas epirretinianas, quer dizer, sinais de um pouco mais crônicos, quer dizer, um estado um pouco mais avançado. Aí eu não desisti. O que eu comecei a fazer? Fazer short pulse. Então, os pacientes que não tinham resposta com micropulso, eu comecei a fazer short pulse. Para diabético. Para diabético. E começou a responder. Então, qual que é a explicação técnica disso? É que assim, quando você está um EPR mais saudável, você dá uma fotoestimulação, ele vai responder. Quando você chega no estágio mais avançado da doença, a gente generaliza. Edema macular diabético. Mas a gente sabe hoje que no início é uma doença, no final é outra. A gente só dá o mesmo nome. Mas, inclusive, a fisiopatologia e a histologia ali muda totalmente. Né? Então, eu vi, né, o pessoal falar, não, faz micropulso para tudo. Não faz, cara. Tem hora que não responde, vocês sabem que não responde. E eu comecei a obter resultados em falência de micropulso fazendo short pulse, que é aquela branquinho bem fraquinho, mas mais seletivo, não tão seletivo quanto o micropulso quanto o endpoint, mas ainda mais seletivo do que o ETDRS modificado, que deixa uma marca branca, destrói tudo. Né? E começou a responder. Qual que é a explicação disso? É a mesma coisa. Né? Você vai lá, você pega um cavalo. O cavalo está lá, você dá uma chicotada, uma espora nele, ele vai sair correndo, porque ele está... Agora, se você pega um cavalo doente, ali que já está, você pode bater nele, ele não vai. Então a não ser que você faça aí você vai ter que, né, usar de mecanismo, talvez, né, é igual EPR novo, você dá uma cutucadinha nele, ele acorda, produz e vai funcionar melhor. Agora, quando ele já está numa fase mais degenerativa, final, ou você causa uma microinflamação e muda realmente as expressões gênicas ali, ou hit shot protein de uma forma mais assertiva, ou você não vai ter o resultado, porque você já está... Então, é essa teoria que a gente fez, entendeu? Então, no início, o micropulso é excelente, teve bons resultados, mas no final não tem. E aí, o racional é o mesmo. Quando você está numa doença com foco na farmacologia, bom, o início é anti-VEGF, que é a fase vasogênica, no final é anti-inflamatório, e tem inflamatório, mas tem um meio que é um pouco dos dois. Às vezes você combina os Urdex com anti-VEGF, que é o único jeito de talvez você obter resultados naqueles casos não responsivos. O que a gente fez? Pô, já tem uma hora que é difícil. Pô, cardeira, é difícil saber se você está. Então, a gente faz quando você vê que tem mais alguns sinais, alguns biomarcadores de inflamação, mas na realidade de cronicidade, né? Você combina. Lógico que na FOV eu não vou fazer laser short pulse, porque fica uma marquinha, e é muito menos seletivo. Então, eu faço o centrinho endpoint, ou micropulso, né, dentro das 300 micras ali, 400, e depois, externamente, eu vou com um salpicado que fica aqueles branquinhos. Né, e lembrando, micropulso e endpoint não fica marca absolutamente nenhum por qualquer meio, angiografia, indicianina, autofluorescência, e o outro fica. E com isso, a gente viu que passou a ter muitos melhores
resultados em termos de edema macular diabético, entendeu? Mostrando que até a seleção da técnica cirúrgica, a técnica de laser, você tem que mudar, porque assim, é o que o mundo, ninguém fica pensando, né, criando teoria. Então, aí faz tudo igual, e fala, endpoint não funciona, micropulso não funciona, e em muitos casos não vai funcionar. Mas se você souber estudar, racionalizar, otimizar o uso desses 2 parâmetros, cara, você vai ter resultados muito melhores. Não vai funcionar. Hoje, a minha opinião em edema macular diabético, não dá para dizer, o tratamento é farmacológico, mas ele atua onde? Sabe, vida real. O que é vida real? Chama uma coisa que é compliance. Né? Em vida real, 100% dos pacientes não vão ter compliance com o tratamento ao longo prazo, com múltiplas injeções. E aí o laser, ele talvez atue diminuindo a dependência e a necessidade de múltiplas injeções. Mas o resultado hoje não tem como fugir. Eu trato todos os pacientes com laser, mas eu acho que alguns como resgate, mas a maioria talvez fazendo assim, uma diminuição das coisas. Porque assim, se você não conseguir estender seu tratamento, você vai perder esse paciente nenhum vai. Eu acho que saber fazer laser bem é uma arte. Deu, né? E de serosa, só para falar o finalzinho, 1 minutinho. Também tem outra pegada. Você tem, sabe, a serose ela é uma doença muito mais envolvente. Então, às vezes, eu recebo paciente, ó, você vai lá, manda para serose, tem aquele fluido. Então, a gente, sabe, começar a reclassificar essa serose aguda, crônica, complexa, mais simples, multifocal, onde estão os pontos de vazamento, se é foveal, se é coisa, entendeu? O problema, assim, é o que eu falei, a gente tem que começar a prestar mais atenção no EPR. A gente está com foco muito em fotorreceptor. E assim, pelo menos tanto em laser em PDT, você vai ter o foco ali um pouquinho mais profundo, que é o EPR em essência. E o que eu vejo? Então, assim, às vezes tem paciente que eu evito o tratamento em serosa. Vem principalmente as crônicas. Por quê? Você tem aquele fluido. Só que assim, ninguém discute isso, Roy. Entendeu? A coisa mais óbvia. Vocês vão ver o que eu vou falar, vocês vão dar razão. Acho que é por isso que é uma mensagem final para passar. Então, em serosa, às vezes, o que acontece? Tem aquele fluidinho que ficou. Não aquele muito fluido da aguda, mas aquele crônico. Só que o que acontece? Eu comecei a perceber que eu comecei a tratar e tinha resultado. Diferente, crônica, cara, tem. Serosa, é quase 100% dos casos, você vai ter resultado. Você vai enxugar aquilo. Só que o problema, o que acontece? Às vezes a doença está tão crônica e avançada, você vai pegar fóvea. Não pensa em mácula, pensa em fóvea, né? Que é onde você efetivamente enxerga. Então, o que acontece? Você tem que ver lá, você tem um líquido ali. Às vezes, aquilo é um estado crônico que o olho entrou em acordo com a retina e com a coroide e com o EPR, que fica aquele fluidinho permitindo. Em DMRI, você vê muitas coisas que aquele fluido, às vezes, é até bom, até protetivo. Então, o que acontece? Você tem aquele líquido. Eu comecei a tratar, secava. O paciente vinha, piorou a visão, doutor. Filho da mãe, não. E meus células, doutor, aqui. Falei, pô, maior a visão. Olha a queixa do paciente. Então, em essência, assim, tem muitas coisas, assim. Primeiro, você tem muito rupture, RPE rupture, você tem que tomar muito cuidado. E outra, é o estado do EPR que você tem que avaliar muito bem, em cima da fóvea, principalmente. Porque, às vezes, é melhor você deixar um pouquinho de fluido nessas clônicas, que aquilo ainda está permitindo uma troca metabólica de EPR, coroide e fotorreceptor. Então, Deus é sábio, ele fez aquilo e permite. A hora que você usa o laser, você vai secar. Só que você vai sentar o fotorreceptor no EPR, que já não é mais EPR, é uma fibrose. Entendeu? E com isso vai abaixar a visão, o paciente vai sair insatisfeito. Entendeu? Então você tem que analisar, antes de você tratar esses casos crônicos, aonde você vai assentar a retina. Porque se você não for olhar lá embaixo, camada externa, e não ver que está viável, aquele pouco de fluido ainda é o que está mantendo um pouquinho de troca metabólica ali na retina. Isso. E se você não prestar atenção, então você fala, eu fiz laser, piora. Cara, o universo da serose, da serose central, é um mundo muito maior e negligenciado. Negligenciado por quê? Não envolve dinheiro. Entendeu? E aí foi o que eu te falei, a gente vai ter que estudar, porque americano não tem, se não tiver business envolvido, não vai ter ciência envolvida ali procurando foco. Entendeu? Então, é isso que às vezes você fala, não funciona. Cara, é técnica. A gente não pode generalizar. É uma doença que tem múltiplas formas de ativação e laser, cada um faz de um jeito. Então, precisa ver se o que você está achando de laser é o que eu estou chamando, é o que o europeu acha, é o que o americano acha. E eu vou te responder, não
É por isso que surgem muitos problemas. O gancho é exatamente. Eu vou fazer só a última pergunta, um fire question, pra gente. Que é uma pergunta que muita gente me faz. Mantendo a mesma estratégia de micropulso, mesma titulação, mesma quantidade de disparo, o que você acha que tem diferença entre o vermelho, amarelo e verde, ou tanto faz? Não, absolutamente nenhuma diferença. Nem em termos de eficácia, eu ainda vou te falar uma coisa que vai te surpreender, e nem seletividade. O que faz a diferença são parâmetros, titration. Concordo. E eu vou te dizer uma coisa, eu tenho experiência com todos. Eu tenho amarelo e tenho vermelho. E os melhores resultados que eu tenho, principalmente em serose, é com o vermelho. Porque ele é um pouco mais profundo, entendeu? E esse negócio do laser amarelo e mais seletivo é balela. Concordo. Né? É balela, porque na potência que você usa, cara, não tem como, é só estudar física. É uma interação laser tecidual. Nas potências que você está colocando no reloginho, cara, não tem como. Entendeu? E o laser vermelho, surpreendentemente, é onde eu tive melhores resultados, porque ele é mais profundo, então ele é mais seletivo e ele atua numa área que é mais afetada pela própria doença. Entendeu? Se preocupa em saber que número eu coloco lá, parâmetros. Agora, comprimento, você passa a ser comercial. Você sabe a história do doxycycline de 15%? Também é comercial. Eu fui procurado nos Estados Unidos pela Iridex. Pô, para de falar. 15% e mostrar, às vezes, fala que é 5%. Eu falei, não é. Sabe por quê? Na realidade, era um software. O software do laser da Iridex, na época, tinha 5%. O da óptica, que a gente usava, não tinha 15%. Né? Mas, a hora que você acerta os parâmetros, tanto faz se você vai botar o doxycycline de 5 ou de 10. Mas eles lançaram, porque só ele tinha aqui, que é, ó, uma hora a óptica encheu o saco, a gente conversou, vai lá e põe 5. É só mudar o software, é uma chavinha. Você programa, acabou. Não tem nada, não tem segredo nenhum. Mas a questão era comercial. O laser deles tinha 5, e aí eu comecei a mostrar resultado com 15. Não, me chamaram, sabe? É os bastidores da ciência. Mas na realidade não tem diferença nenhuma. Não se preocupe. Agora, é lógico, você não vai fazer uma fotocoagulação com o vermelho que dói pra caramba, entendeu? Mas para módulo micropulso, cara, é até melhor se você quiser saber. Beleza. Legal. Fenomenal, né? Aula de laser. Aula de laser. Dicas de como aproveitar. Eu gostei muito, eu adoro isso aí. Dicas de como aproveitar o congresso. Obrigado, Cardilo, por estar aqui. Esse podcast ele é obrigatório para todo mundo que é retinólogo. Obrigatório. Por 2 motivos. Pela aula de laser e pelo congresso da SBRV 2024, que vai acontecer daqui a uns dias com a gente. Obrigado, Cardilo. Obrigado, Edu. Obrigado, Roisman. Muito obrigado. Eu aprendi demais. Até o próximo podcast do Orbit. Valeu, galera.